Olá, estamos de volta na nossa aula agora de número 91, como você pode ver, dando continuidade ao título 8 da LDB. Título 8º da LDB. Vamos para o artigo 79 e 79b. Vamos falar dos programas, isso mesmo, dos programas integrados de ensino e pesquisa. Em matéria de concurso público, essa parte daqui para o final ela é muito pouco cobrada nas provas de concurso público. Não obstante, quando você, na qualidade de professor, estiver ensinando esse conteúdo para os seus alunos, o fato dela ser pouco cobrada não exime você da responsabilidade de dar essa parte da matéria com muito ênfase e com muito cuidado. Por quê? Porque justamente por ser muito cobrado, a maioria dos professores não dão ênfase, não dão atenção, o aluno estudando essa parte também não dá atenção e quando cai uma questão aqui, normalmente o candidato erra. Coisa que não vai acontecer com você, porque estamos trabalhando aqui em detalhes, e também não vai acontecer com o seu aluno, com o seu prospecto a um cargo público de professor na rede pública do teu município, do teu estado ou do Distrito Federal. Então vamos à leitura e análise do artigo 79. Diz o artigo 79, que já está aí na tela, que a União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural. Isto é, a União vai prestar assistência técnica e assistência financeira. Isto é, vai exercer função redistributiva e função supletiva em relação aos sistemas no que concerne ao provimento de educação intercultural às comunidades indígenas. Intercultural dentro das comunidades indígenas com relação à nossa comunidade. As comunidades indígenas desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. E aí vem o parágrafo 1º e nos informa que os programas serão planejados com a audiência das comunidades indígenas. Claro, estamos promovendo um programa de educação intercultural. Geralmente, esses programas acontecem, inclusive, em nível superior. Exatamente. A nível de licenciatura em educação intercultural. E aí, como eu vou fazer um curso de licenciatura em educação intercultural, formando professores especializados na educação intercultural das comunidades indígenas, sem a participação da comunidade indígena no planejamento destes cursos. Então nós temos licenciaturas na área de educação intercultural no Brasil, promovidas. Isso aqui é uma turma de formandos em uma licenciatura dessa intercultural, promovida pelo governo federal, e é disso que o artigo 79 está falando, desse exercício dessa função redistributiva e supletiva para a promoção desses cursos, apoiando os estados, por exemplo, apoiando os sistemas educacionais que estejam promovendo esse tipo de licenciatura intercultural, e para que ela seja realizada, ela deve contar com a participação das comunidades indígenas, por óbvio, na organização e execução do próprio curso. Sim, das comunidades indígenas, isso mesmo, do povo indígena, porque existe um povo indígena nesse país, porque existe um povo negro nesse país, tá? Existe um povo negro, existe um povo indígena, existe um povo asiático, e é muito importante que a gente reconheça essa diversidade, que não é nenhuma novidade, não é nenhuma novidade. Darcy Ribeiro já falava dela lá no livro O Povo Brasileiro, isso mesmo, Darcy Ribeiro, ex-senador da República, antropólogo, ex-vice-governador do estado do Rio de Janeiro na gestão de Leonel Brizola, no livro O Povo Brasileiro falava do povo negro, do povo indígena, dos povos árabes que constituem a matriz brasileira. A deputada Thalíria Petroni fala dessa diversidade étnica e parte, no exercício do seu mandato, a defesa do povo negro do Brasil. Enquanto o nosso ministro, isso mesmo, nosso ministro, agora, se der tudo certo, ex-ministro em breve, da Educação, diz que não existe povo negro. Existe
povo brasileiro de pele escura. Não, existe sim um povo negro. Vai estudar, vai Traubmann, vai estudar, vai ler Darcy Ribeiro. Vai ler Darcy Ribeiro. Só falta agora você fazer igual o teu chefe, que chamou Paulo Freire de energúmeno, você chamar também Darcy Ribeiro de energúmeno. Existe um povo negro, existe um povo indígena, existe uma matriz europeia, existem muitas matrizes na formação do povo brasileiro. O nosso ministro da Educação disse naquela famosa reunião, cujo conteúdo foi divulgado na mídia, todos lembram? Eu odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio o povo cigano, só tem um povo nesse país, disse ele. Quer, não quer, sai de ré. É povo brasileiro, só tem um. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acaba com esse negócio de povos e privilégios. Não, camarada, vai estudar, vai estudar. Existem vários povos compondo a matriz do povo brasileiro. E em matéria de povos indígenas, nós temos mais de 300 povos indígenas de matrizes diferentes, de etnias diferentes dentro desse país. E ainda assim, com toda essa matriz, com toda essa diversidade, não somos um povo dividido. Ao admitirmos a existência do povo indígena e sabermos que eles têm mais de 300, na verdade mais de 400 etnias distintas nesse país, ao admitirmos que temos um povo negro nesse país, que nós temos um povo de matriz europeia, e que tudo isso constitui também o povo brasileiro, quando a gente admite a existência desses povos diferentes, nós não estamos dizendo que somos um país dividido. Não. Não somos um país dividido. Somos um país plural. E ser dividido é diferente de ser plural. Somos sim um povo brasileiro, mas o povo brasileiro é um povo plural. Temos dentro da nossa matriz diversas etnias, centenas de etnias, mais de 400 etnias diferentes, e cada uma dessas constitui um povo distinto, que merece respeito e reconhecimento, acima de tudo. Então somos o povo brasileiro? Somos. E o povo brasileiro não é um povo dividido, mas é um povo plural, formado de vários outros povos. Perfeito? Muito bem, comentários à parte, estamos voltando. Isso que eu falei para você, isso é muito cabível numa redação que aborde o tema. Uma pergunta discursiva em prova que envolva a matéria abarcaria tudo isso que eu acabei de falar aqui. Você poderia mencionar que somos sim um povo brasileiro e ao admitirmos a existência de outros povos, não estamos dizendo que somos um povo dividido, mas sim que somos um povo plural. Fundamentamos que somos um povo plural, composto de diversas matrizes étnicas, através, por exemplo, do antropólogo Darcy Ribeiro, através da sua obra, O Povo Brasileiro, que você pode comprar em qualquer livraria, ou você pode ver o documentário em 10 capítulos no YouTube, documentário O Povo Brasileiro. Coloca no YouTube que você acha os 10 capítulos. Então tudo isso te serve de aporte para trabalhar uma questão discursiva em prova, perfeito? Muito bem, 79, parágrafo 2º. Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos planos nacionais de educação, terão os seguintes objetivos. Entre eles, fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena. Perfeito? Claro e simples. Segundo, manter programas de formação de pessoal especializado destinado à educação escolar nas comunidades indígenas. Foi o que eu acabei de mostrar para vocês na fotografia de uma turma de licenciatura em educação intercultural. Tá aí, inciso 2. 3. Desenvolver currículos e programas específicos neles, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades. Por isso que atendemos ao caput e ao parágrafo 1º. Isto é, essas comunidades devem ser chamadas e envolvidas no processo de planejamento, organização e execução destes cursos na área de educação intercultural. E por último, elaborar e publicar sistematicamente
material didático específico e diferenciado para esses cursos de educação intercultural. Perfeito? Seguindo adiante, vamos para o 79, parágrafo 3º, que já está aqui. O 79, parágrafo 3º, nos ensina aqui no que se refere à educação superior sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á nas universidades públicas e privadas. Foi o que eu acabei de mostrar para vocês naquela fotografia, um curso de licenciatura em educação intercultural. Se a licenciatura, ele está ocorrendo aonde? Na universidade. Então, nas universidades públicas e privadas, mediante a oferta de ensino e assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. Então, oferta de ensino, e perceba que eu destaquei ali, aumentando o tamanho da fonte, a questão da assistência estudantil. O que é a assistência estudantil a nível de educação superior, por exemplo? É o que a gente vai falar agora. Então, veja, o 79A está vetado, tá? Não precisamos trabalhá-lo. E aí a gente fala agora da questão da política. Política de assistência estudantil. Se você quiser saber um pouco mais sobre ela, nós temos aqui o link do MEC, do portal do MEC, que fala sobre a assistência estudantil, que você pode digitar ali, ou, já que você está fazendo o nosso curso de formação de professores, essa apresentação está disponível para você, você pode fazer o download dessa apresentação e clicar ali no link de posse da apresentação e ir saber um pouco mais sobre a assistência estudantil que a gente acabou de mencionar no parágrafo 3º do artigo 79. Então, aqui, a título de uma explicação bem superficial, falamos que a política de assistência estudantil, ela tem como principal objetivo minimizar as desigualdades sociais dos alunos dos cursos de formação intercultural, principalmente, e ampliar a democratização das condições de acesso e permanência dos estudantes no ensino público federal. Eu frisei aqui a questão dos alunos dos cursos de educação intercultural, mas no fundo a assistência estudantil ela se estende a todos os alunos da educação superior, por exemplo, que precisam dela, tá? E não limitando-se à educação superior, mas a gente vê ela com mais frequência, acredite, com mais latência na educação superior. Então ela tem dois objetivos principais: minimizar as desigualdades sociais. É para isso que serve a assistência estudantil. E segundo, ampliar a democratização das condições de acesso dos estudantes no ensino público federal e também ampliar a democratização das condições de permanência, democratização das condições de acesso e democratização das condições de permanência dos estudantes no ensino público federal. Então, como é que isso se dá na prática? Você vê que em determinadas instituições de ensino federal, o estudante que tem uma carência social pairando sobre ele, esse estudante tem assistência alimentar fornecida pelo Poder Público Federal. Isso é, ele tem uma bolsa e dessa bolsa ele recebe um dinheiro para poder se alimentar. Nós também temos aí a figura dos alojamentos. Isso é, os alojamentos atendem prioritariamente aqueles educandos que se encontram em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, os alunos da educação superior, dependendo da situação de vulnerabilidade socioeconômica, eles podem, por parte dos programas de assistência do governo federal, receber um auxílio de permanência ou um auxílio de moradia, ou até mesmo alojamento, dependendo do campus universitário que ele estiver estudando. Tá? Ah, Murab, mas na prática isso não funciona bem assim. A prática não nos interessa nesse momento. Nos interessa entender como a coisa funciona, para que você possa ensinar isso aos seus alunos e você possa responder uma boa questão de prova. Perfeito? Chegamos no 79B. Isso mesmo, 79B. 79B tem uma regra muito clara para você, estudante, para você, professor, nunca esquecer. O 79B menciona que o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra.
essa terminologia é utilizada para que a gente possa, neste dia, com mais ênfase, porque no fundo nós temos que fazer isso todos os dias, reconhecer a importância da etnia negra na construção desse país. Reconhecer e valorizar a cultura negra em todos os seus aspectos e tudo que dela nós já incorporamos. Respeitar, aprender e melhorar e qualificar-nos mais ainda no respeito aos descendentes da etnia negra, refletir sobre o quanto da etnia negra temos dentro de nós, porque muitos dos que estão por aí, que aparentemente não são da etnia negra, têm na sua ascendência o negro, só não percebem ou não sabem. E aprender que não existe diferença cognitiva, diferença espiritual, diferença humana entre nenhuma das etnias. Aprender, reconhecer, respeitar. Então, é da máxima importância lutarmos ainda por essa igualdade. Queria eu que em 2020 não precisássemos ainda mais lutar por essa igualdade entre as diversas etnias, principalmente a etnia negra no país. Não obstante, a coisa parece que quanto mais os anos avançam, menor é a consciência do povo em relação à importância da etnia negra e das outras etnias na formação desse país. Ainda precisamos e ainda temos um longo caminho, infelizmente, a percorrer para evoluirmos no processo de tratamento igualitário e isonômico entre as etnias. 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.